Se você ignorar esses 8 sinais do Espírito Santo, pode ser tarde demais. Você sente que algo não está certo, mas não sabe o que é. A vida continua no ritmo de sempre. Você trabalha, cuida dos seus, até ora. Mas lá no fundo existe um incômodo que não passa. Não é medo, não é tristeza comum, é algo diferente. Um peso invisível no peito, uma inquietação sem explicação, como se algo estivesse tentando chamar a sua atenção. Como se o céu estivesse tentando romper a superfície do seu cotidiano e gritar silenciosamente: acorda, escuta, eu estou tentando te avisar. Mas você não percebe, ou pior, percebe e ignora, porque não parece urgente, porque a vida está cheia de tarefas, porque não tem tempo, porque não quer mudar. Então segue, finge que não é com você, ignora o incômodo, empurra a dúvida, racionaliza a ausência de paz. E nessa tentativa de manter o controle, vai perdendo justamente aquilo que poderia te livrar do abismo. O Espírito Santo não deixa de falar com você. Ele não se cala porque desistiu. Ele apenas muda a linguagem. Primeiro, ele sopra. Depois, sussurra. Se você não ouve, ele permite que portas se fechem. Se ainda assim você resiste, ele começa a retirar pessoas, mover cenários, silenciar rotinas. E se mesmo assim você ignora, ele grita através do silêncio. Porque o Espírito Santo não fala apenas com palavras. Ele fala com o tempo, com o cansaço, com a perda, com os sonhos, com a dor, com o vazio. O problema não é que Deus não esteja falando. O problema é que você acostumou a viver anestesiado. Acostumou a viver na zona do quase, quase feliz, quase em paz, quase obedecendo, quase escutando. Mas o quase pode te custar caro. O quase pode te tirar do centro da vontade de Deus e te empurrar para o lugar onde o Espírito já não adverte mais. Apenas observa a sua escolha. E há sinais que, se forem ignorados, não voltam. Sinais que são únicos, específicos, enviados para o seu momento exato. Eles não se repetem. Eles são socorros camuflados, são a última corda antes do precipício, o último chamado antes da queda, o último tempo antes do fechamento de um ciclo espiritual. E você não pode brincar com o tempo do Espírito, porque há coisas que ele te avisa hoje, que amanhã já não será mais possível mudar. Esse vídeo não foi um acaso, não foi o algoritmo, foi o próprio Espírito Santo que te trouxe até aqui. Porque ele ainda está tentando, ainda está falando, ainda está te dando mais uma chance, mas ele também sabe que essa pode ser a última. Porque você está diante de decisões que alteram destinos. Você está prestes a entrar em caminhos que, se ignorar o sinal de hoje, podem te custar anos de colheitas amargas. Agora, o céu está em silêncio esperando sua atenção. Porque depois dessa palavra não tem mais desculpa. Você não vai poder dizer que não sabia. Você vai saber, vai reconhecer, vai lembrar de cada sinal. Porque quando o Espírito Santo decide te confrontar, não é para te ferir, é para te salvar. E se ainda há tempo, é porque ele acredita que você pode mudar. Ele não te chamou para perder, nem para andar cego. Ele te chamou para discernir os sinais e viver no centro da vontade dele. Mas a escolha é sua. Vai escutar ou vai ignorar até que seja tarde demais? O primeiro sinal, um incômodo que você tenta abafar. Há momentos em que tudo parece estar certo por fora, mas por dentro algo incomoda. E não é um incômodo qualquer. É uma sensação sutil, quase imperceptível, como se algo estivesse fora do lugar, mesmo quando tudo ao redor aparenta estar no eixo. Esse desconforto não vem de um erro claro, de um pecado evidente, nem de uma crise declarada. Ele vem silenciosamente, como uma brisa estranha no meio do calor da rotina. É o Espírito Santo tentando chamar a sua atenção. Esse tipo de sinal não é fácil de reconhecer porque ele se disfarça de cansaço, de estresse, de confusão emocional.
Mas no fundo, é mais profundo que tudo isso. É o Espírito mexendo onde você queria que ele não tocasse. É um alerta de que algo no seu caminho, nas suas decisões, no seu ritmo de vida, precisa ser revisto com urgência. Você já tentou abafar esse incômodo? Já disse a si mesmo que era só uma fase, que era só um dia ruim, que tudo vai se resolver sozinho? Esse é o grande perigo. A maioria das pessoas ignora esse primeiro sinal. Fingem que não sentem. Se distraem com trabalho, com séries, com compromissos, mas o incômodo continua ali, crescendo, ganhando voz, pedindo espaço, tentando te avisar que o caminho em que você está pode parecer seguro, mas não é o que Deus tem para você. O Espírito Santo não gera incômodos por acaso. Ele não mexe com você à toa. Quando ele inquieta, é porque te ama. E o incômodo é a misericórdia de Deus tentando te impedir de seguir em direção ao que vai te machucar. É como o desconforto no corpo que sinaliza uma doença antes que ela avance. É a dor leve que aponta onde algo está inflamado antes que vire infecção generalizada. Ignorar esse sinal é correr o risco de permitir que o pequeno problema vire tempestade. Algumas pessoas só vão perceber que aquele incômodo era um alerta quando já estiverem dentro da crise, quando já tiverem perdido o que não poderiam ter perdido, quando já não tiver mais volta. Mas você não precisa seguir por esse caminho. Se hoje você sente esse incômodo interior, esse vazio sem explicação, essa inquietação que não se resolve com distrações, pare, silencie tudo. E pergunte ao Espírito Santo, o que o Senhor está tentando me mostrar? Talvez Ele esteja te pedindo para mudar de direção. Talvez esteja alertando sobre um relacionamento que parece bom, mas não é saudável. Talvez esteja te chamando para um tempo de consagração que você tem evitado. Talvez esteja te pedindo para soltar o controle de uma área da sua vida que você insiste em comandar. Seja o que for, o incômodo é o sinal. Ignorar esse sinal é rejeitar o cuidado de Deus, disfarçado de desconforto. Você não foi criado para viver anestesiado. Foi chamado para discernir, e o Espírito Santo está te treinando para isso. O incômodo que você sente é a voz dele tentando impedir você de perder algo precioso. Preste atenção, porque o incômodo de hoje pode ser a voz que salva sua história amanhã. O segundo sinal: portas que se fecham sem explicação. Você já tentou algo com todas as suas forças e mesmo assim nada deu certo? Já se preparou, orou, organizou, fez tudo como sabia fazer e ainda assim aquela oportunidade escorregou pelas suas mãos? Existem momentos em que portas se fecham e não há explicação racional. O currículo era bom, o contato estava certo, a chance parecia alinhada, mas simplesmente não aconteceu. E o coração não entende. A alma se frustra. A mente questiona: será que Deus me esqueceu? Mas e se for exatamente o contrário? E se aquela porta fechada for a resposta mais clara do Espírito Santo para te impedir de entrar em algo que te destruiria por dentro? O Espírito Santo não fecha portas para te punir. Ele fecha para te proteger. Ele vê o que você não vê. Ele conhece o que está do outro lado da porta. E se escolheu fechá-la, é porque o caminho parecia de bênção, mas terminava em dor. Muitos ignoram esse sinal porque interpretam o fechar de portas como sinal de rejeição divina, mas é exatamente o oposto. Há portas que Deus fecha por misericórdia, porque Ele sabe que você ainda não está pronto, ou porque sabe que lá dentro há armadilhas escondidas, ou porque aquela oportunidade era boa aos olhos humanos, mas desviaria seu coração do centro da vontade de Deus. O Espírito Santo não fecha portas sem propósito. Cada porta trancada que te frustra hoje pode estar te salvando de algo que você só entenderia tarde demais. E o perigo maior é quando você insiste, quando começa a forçar a maçaneta com teimosia espiritual,
quando começa a dizer a Deus o que ele deveria fazer, ao invés de se render ao que ele já decidiu. E nessa insistência, você corre o risco de usar sua força para entrar onde Deus nunca quis te ver. Há muitas pessoas feridas hoje porque arrombaram portas que o céu havia fechado por amor. E hoje vivem as consequências de terem ignorado esse sinal. A porta fechada é um convite à escuta. É uma pausa providencial para que você pergunte: Senhor, o que o Senhor está me livrando? E muitas vezes, ao invés de responder com palavras, o Espírito vai apenas te envolver com paz. Uma paz que você não sente agora porque ainda está frustrado, mas que virá quando você aceitar que a resposta dele não foi um sim, mas um espere ou um não, que está te guardando para algo infinitamente maior. O Espírito Santo é o guardião da sua história. Ele não vai permitir que você entre em lugares onde perderia sua identidade, sua fé ou sua alegria. Se uma porta se fechou sem explicação, não insista. Se o que parecia certo simplesmente desabou, não corra atrás. Pode ser o próprio Espírito te puxando de volta antes que seja tarde. E se ele fechou, ele também abrirá outras. Porque ele não é apenas um Deus que fecha caminhos. Ele é o Deus que prepara estradas no deserto e rios em terra seca. E o que ele tem para você, ninguém poderá trancar. O terceiro sinal: uma palavra que te persegue o dia inteiro. Não importa o que você esteja fazendo, lavando a louça, dirigindo no trânsito, ouvindo uma música ou até rolando o feed de redes sociais. De repente, uma frase específica, uma passagem da Bíblia, uma cena de um vídeo ou até uma fala simples de alguém comum começa a ecoar dentro de você. É como se aquela mensagem estivesse pregada na sua mente, repetindo silenciosamente, o tempo todo, sem você conseguir se livrar daquilo. Essa é uma das maneiras mais delicadas e persistentes com que o Espírito Santo tenta chamar sua atenção. Ele poderia gritar, mas prefere sussurrar. Poderia forçar, mas prefere tocar com insistência suave. E essa insistência não é à toa. Quando uma palavra de Deus se repete em sua consciência, é sinal de que o céu está tentando te alertar. É um convite para que você pare e escute com profundidade, porque algo crucial está sendo dito. E se você ignorar, pode passar direto por uma resposta que estava orando há meses. Pode perder um direcionamento que mudaria sua rota. Pode continuar seguindo rumo ao erro quando já tinha recebido a chave da correção. O Espírito Santo conhece o ritmo da sua mente. Ele sabe que você está rodeado de distrações, bombardeado por vozes, pressionado por urgências. Por isso, ele não fala uma vez só. Ele repete, ele repete, ele repete, até você perceber que não é coincidência, não é paranoia, é o Espírito tentando salvar algo dentro de você. Essa palavra repetida não é só mensagem, é sinal. É como se ele dissesse, preste atenção nisso, porque nisso está o meu querer. Mas o que muita gente faz? Tenta silenciar, passa por cima, troca a música, fecha o vídeo, finge que não entendeu, acha que é só uma ideia qualquer, uma frase bonita ou uma coincidência religiosa. Mas depois, quando tudo dá errado, quando os passos se tornam tropeços e o caminho vira deserto, a mesma pessoa se pergunta, por que Deus não me avisou? A resposta é simples, Ele avisou, mas você não quis escutar. O perigo de ignorar esse sinal é sutil, porque ele não traz dor imediata, só traz uma inquietação, um incômodo quase imperceptível, mas esse incômodo é um presente. É o Espírito te livrando de decisões precipitadas, te chamando de volta para o centro da vontade dele. Às vezes, uma única frase de Deus pode ser mais poderosa do que 100 conselhos humanos. Uma única palavra que permanece ecoando é prova de que o céu está se movendo dentro de você e quer ser ouvido. Se você está ouvindo algo se repetir em sua mente, uma exortação, uma promessa, um chamado,
Não ignore. Pare. Ore. Pergunte: Senhor, o que estás querendo me mostrar com isso? Porque se o Espírito Santo está insistindo tanto, é porque aquilo pode ser o divisor de águas entre se perder e permanecer. O quarto sinal: pessoas que desaparecem da sua vida. Você já se perguntou por que de repente alguém que era tão próximo simplesmente se afastou? Sem briga, sem motivo claro, apenas se distanciou. Às vezes dói, parece abandono. Mas o que você não vê é que em muitas ocasiões é o próprio Espírito Santo tirando pessoas do seu caminho. Não por maldade, mas por misericórdia. Existem conexões que pareciam boas, mas estavam drenando sua fé. Pessoas que ocupavam espaço demais em seu coração, impedindo que Deus falasse com clareza. Vínculos que tinham aparência de bênção, mas estavam te puxando para longe do seu propósito. O Espírito vê o que você não vê. Ele escuta conversas que você não ouviu. Ele conhece o interior daqueles que você idealiza. E antes que essas relações destruam o que ele está construindo em você, ele corta. Mas ele não faz escândalo. Ele simplesmente permite que a distância aconteça. E quando isso acontece, é um sinal. Ignorar esse sinal é correr atrás de gente que Deus já tirou do cenário. É se prender a laços que Deus já desfez no céu. É reabrir feridas que já estavam sendo cicatrizadas. Muitos ignoram esse movimento do Espírito e insistem em restaurar conexões que só trouxeram peso. Mandam mensagem, forçam reaproximação, tentam manter o que já morreu. Mas quando Deus tira, é porque proteger você vale mais do que agradar suas carências. E se você desrespeita essa proteção, o preço pode ser caro, não apenas emocionalmente, mas espiritualmente. Há portas que não se abrem enquanto certas pessoas ainda estão com você. Há promessas que não se cumprem enquanto você insiste em dividir sua fé com quem só acredita até a metade. O Espírito Santo não te isola para te castigar. Ele te separa para te curar. Quando alguém sair da sua vida sem explicação, ore antes de correr atrás. Pergunte ao Espírito: foi o Senhor que tirou? Porque se foi Ele, não lute contra. Deixe ir. Confie. Deus está limpando o terreno para algo novo. Relacionamentos saudáveis são acrescentados, não impostos. Conexões que vêm de Deus se fortalecem com o tempo, não desaparecem. Mas quando desaparecem, talvez seja o céu respondendo à oração que você fez. Senhor, afasta de mim tudo o que me atrasa. É doloroso perder pessoas que amamos, mas é mais doloroso perder a direção de Deus por insistir em manter o que Ele já encerrou. Então, quando perceber que alguém saiu da sua vida, não veja apenas a ausência, veja o sinal. Pode ser o Espírito dizendo: agora é só você e eu, e isso já é tudo. O quinto sinal: uma tristeza que você não entende de onde vem. Existe uma tristeza que não tem nome. Ela chega sem aviso, sem uma causa aparente, mas carrega um peso que sufoca. Não é depressão, não é melancolia comum, não é algo que você consegue explicar com palavras. É como se algo dentro de você estivesse lamentando silenciosamente. E muitos ignoram esse tipo de tristeza, tentando sufocá-la com distrações, trabalho, redes sociais, compromissos ou até mesmo orações mecânicas. Mas essa tristeza tem uma origem espiritual. Ela é muitas vezes o lamento do Espírito Santo dentro de você, tentando te alertar de que algo está errado e precisa ser realinhado. É nessa tristeza inexplicável que o Espírito fala com mais profundidade. Ele chora dentro de você porque há um caminho perigoso sendo seguido. Talvez seja uma decisão que parece correta, mas que ele sabe que levará ao desastre. Talvez seja uma aliança, um lugar, uma rotina, uma escolha silenciosa que você está prestes a fazer ou já fez e que está apagando a luz da sua alma. O Espírito não invade, ele avisa.
E quando você não ouve o aviso, ele aperta o coração com um peso que não se alivia com conselhos humanos. É um tipo de tristeza que grita: escuta, acorda, você está se afastando. Essa tristeza não some com lazer, com distração, com festas, com entretenimento ou com orações apressadas. Ela só se dissolve quando você para tudo e pergunta ao Espírito: o que é que o Senhor está tentando me dizer com isso? E quando você faz essa pergunta com sinceridade, ele revela. Porque o Espírito não esmaga, ele instrui, não acusa, ele corrige com ternura. E essa tristeza é exatamente isso, uma correção que vem antes do desastre, um alerta silencioso para que você mude a rota enquanto ainda há tempo. Ignorar essa tristeza é perigoso, porque depois de um tempo, o coração se acostuma com ela. E o que deveria ser um sinal se transforma em um estado permanente. A alma começa a aceitar como normal o que nunca foi saudável. E aí vem o pior: a frieza. O espírito deixa de tocar porque você deixou de reagir. Por isso, se você tem sentido uma tristeza que não faz sentido, não a trate como algo comum. Ela pode ser a forma mais amorosa que o céu encontrou para te acordar antes que seja tarde demais. Talvez essa tristeza seja a forma como Deus está tentando evitar que você entre em um relacionamento tóxico. Ou a maneira como Ele está impedindo você de aceitar uma proposta que parece boa, mas é cilada. Ou ainda, a tentativa desesperada do Espírito de te afastar de um pecado que está em estágio de formação dentro de você. Essa tristeza não é seu fim. Ela é o início da restauração. Se você decidir ouvir, então pare de fugir dessa sensação e vá direto à fonte. O Espírito Santo não quer te ver triste, ele quer te ver livre. Mas às vezes, a única forma de te libertar é te fazer parar através de uma tristeza santa. E se ela está aí agora, preste atenção, pode ser o sinal mais urgente que Deus já te deu. O sexto sinal: sonhos que parecem mais reais que a vida. Há noites em que você acorda com o coração acelerado, os olhos cheios d'água e a sensação de que aquilo que acabou de sonhar não foi apenas um sonho, foi um chamado, um aviso, um grito do céu dentro do silêncio da madrugada. O Espírito Santo muitas vezes fala enquanto você dorme, porque durante o dia a sua mente está ocupada demais, distraída demais, cheia demais de vozes humanas. Então, ele espera o mundo calar, espera o celular ser deixado de lado, espera o cansaço vencer, para então usar o único espaço onde você não tem controle: o sono. E nesses sonhos, ele revela coisas que você se recusa a enxergar acordado. Mostra situações, pessoas, caminhos, decisões, lugares, às vezes com símbolos, às vezes com diálogos, às vezes com imagens fortes, outras vezes com paz profunda. E o mais assustador é que esses sonhos não saem da sua memória. Eles grudam na alma, como se carregassem um peso eterno, e você sente isso ao acordar. Algo mudou, você foi tocado enquanto dormia. Muitos ignoram esses sinais, tratando-os como fruto da imaginação, cansaço mental ou coincidência. Mas quem conhece a voz do Espírito sabe: há sonhos que carregam mensagens que precisam ser obedecidas. Eles chegam com tanta nitidez que você quase escuta palavras. Eles se repetem ou aparecem em momentos-chave. Você pode até tentar esquecer, mas o céu não te deixa, porque ali, naquele fragmento de sonho, está escondido um alerta que pode te salvar de um erro grave, ou um direcionamento que pode te colocar de volta no propósito de Deus. Talvez você tenha sonhado com uma pessoa te pedindo perdão, ou com você caindo de um lugar alto. Talvez viu alguém te alertando sobre uma estrada, ou sentiu que algo estava sendo arrancado de suas mãos. Tudo isso carrega significado espiritual. E quando o Espírito te dá um sonho assim, ele não quer entreter. Ele quer te transformar, ele quer te preparar para algo que está prestes a acontecer.
ou impedir que você entre em algo que parecerá seguro, mas não é. Há quem desperte desses sonhos e, por medo ou orgulho, decide ignorar. Mas isso é como tampar os ouvidos enquanto o céu grita por dentro. Não é só um sonho. É o Espírito sussurrando segredos do alto. É o Espírito te visitando para ajustar sua rota enquanto ainda dá tempo. Se você ignorar, não terá como dizer que Deus não avisou. Porque Ele avisou. E usou o momento em que você estava mais vulnerável para te amar da forma mais profunda. Então a pergunta é: o que você tem feito com os sonhos que carrega? Tem anotado? Tem buscado discernimento em oração? Tem confirmado com a palavra? Ou tem simplesmente descartado como se o sobrenatural não falasse mais com você? Talvez a sua resposta está justamente naquilo que você sonhou ontem, ou há semanas, ou naquela noite que você ainda não esqueceu. Não brinque com os sonhos enviados pelo Espírito. Eles são sinais de misericórdia, não de fantasia. E cada um deles pode ser a chave que destranca o próximo capítulo da sua vida com Deus. O sétimo sinal, o silêncio de Deus que ensurdece. Poucos entendem o quanto o silêncio de Deus pode gritar mais alto que qualquer tempestade. Quando o Espírito Santo se cala, não é ausência, é um tipo profundo de presença que exige discernimento. Às vezes, ele para de falar da forma que você estava acostumado, não porque te abandonou, mas porque está ensinando algo mais profundo do que palavras poderiam explicar. E nesse silêncio, a alma inquieta começa a questionar tudo. Por que Deus não responde? Por que a sensação de vazio se instalou? Por que tudo que antes era sensível ao toque dele, agora parece distante? Esse silêncio não é desprezo. É um clamor do céu em outra linguagem. É o Espírito colocando você num lugar onde a única forma de escutar é parar. Parar de correr atrás de distrações. Parar de buscar respostas nos ruídos externos. Parar de forçar portas que Ele mesmo fechou. Quando Ele silencia, não é para punir, mas para purificar. É um silêncio que te obriga a confrontar suas motivações, suas escolhas, seus hábitos, sua fé mecânica. E é justamente aí que muitos se perdem. Confundem esse silêncio com rejeição. Mas o Espírito não rejeita, ele redireciona. Há pessoas que, diante desse silêncio, correm para qualquer voz e acabam se cercando de conselhos humanos, distrações tecnológicas ou até mesmo falsos guias espirituais. Tudo para não encarar o silêncio. Mas quem entende esse momento aprende a esperar. Aprende a ouvir o que não é dito. Aprende que há respostas que vêm não quando Deus fala, mas quando Ele observa. E nesse lugar, o Espírito Santo revela quem você realmente é, porque o silêncio dele escancara o barulho que está dentro de você. E aqui está o alerta. Ignorar esse silêncio pode ser perigoso, porque ele não é ausência de Deus, é uma pausa sagrada. Uma pausa onde ele te observa com amor, esperando que você se volte de coração sincero. Se você insistir em ignorar esse momento, pode acabar criando atalhos, tomando decisões precipitadas e seguindo vozes que parecem divinas, mas são apenas ecos do seu próprio medo. O silêncio de Deus não é o fim da conversa, é o início da transformação. Ele não está em silêncio para te deixar sozinho, mas para te ensinar a escutá-lo de forma mais profunda. É nesse silêncio que o Espírito molda os maiores guerreiros. Ele não grita, ele sussurra. E quando até o sussurro cessa, é porque ele está trabalhando em silêncio, dentro de você. A pergunta é, o que você tem feito com esse silêncio? Tem reclamado ou tem buscado discernimento? Tem se revoltado ou tem se rendido? Porque o silêncio dele pode ser o momento mais importante da sua vida se você escolher escutar com o coração. Ignorar esse silêncio é arriscar perder o tempo da visitação divina. É negligenciar o momento exato onde a mudança começa, não com palavras, mas com presença. O oitavo sinal,
uma última chance clara, que você hesita em aceitar. Existe um momento raro, precioso e decisivo na jornada espiritual, em que tudo parece alinhar-se de forma sobrenatural. Não é coincidência. É o Espírito Santo concedendo uma última chance, um convite final antes que algo se feche de forma irreversível. Pode ser uma conversa inesperada, uma pregação que atinge exatamente onde dói, uma porta que se abre como resposta direta de uma oração antiga, ou até mesmo esse vídeo que você está escutando agora. É como se o céu inteiro estivesse em silêncio, apenas observando se você vai dizer sim ou vai continuar adiando o inevitável. E essa hesitação, essa indecisão, pode custar caro. O Espírito Santo é amoroso, mas também é justo. Ele chama, ele insiste, ele espera. Mas há um tempo determinado para cada chamado. Quando ele permite que tudo fique tão claro, quando ele repete o mesmo sinal várias vezes, quando ele move pessoas, circunstâncias e até mesmo seu emocional para que você perceba que chegou o momento de voltar, é porque esse momento não pode ser desperdiçado. A hesitação em obedecer não é apenas desobediência, é risco, porque pode ser a última vez que ele insiste com essa mesma força. Há quem pense que sempre terá uma nova chance, que poderá deixar para depois, que ainda terá tempo para se alinhar, se arrepender, se reposicionar. Mas a verdade é que há momentos que não voltam. Há portas que só se abrem uma vez. Há oportunidades que carregam o selo da eternidade e, se ignoradas, criam distâncias difíceis de reverter. Quando o Espírito te dá uma chance clara, não é para testar sua fé, é para salvar sua história. Ele vê o que você não vê. Ele conhece o que está prestes a acontecer. Ele já está te protegendo antes mesmo do perigo chegar. Mas se você hesita, se você relativiza o chamado, se você o trata como apenas mais um sentimento, você corre o risco de cruzar o limite do tempo da graça. Essa última chance pode vir disfarçada de urgência. Pode parecer desconfortável. Pode te tirar da zona de segurança. Mas é divina. E mesmo que tudo dentro de você diga que é difícil, complicado, arriscado, o Espírito está dizendo, é agora. Porque a graça não espera eternamente. E a procrastinação espiritual é uma das armas mais eficazes que o inimigo usa para adormecer propósitos e matar destinos. Hoje, agora, aqui, pode ser esse momento. O Espírito Santo está te chamando com amor, mas também com seriedade. Ele está apontando um caminho, reforçando um alerta, estendendo a mão. E não importa o que você viveu até aqui, não importa quantas vezes você caiu, quantas portas você fechou ou quantos erros cometeu. O que importa é que essa chance está diante de você, clara, real, direta. A única pergunta que precisa ser respondida é: você vai aceitar agora ou vai hesitar mais uma vez? Se esses sinais estão aparecendo, é porque ainda há tempo. Se você chegou até aqui, há uma verdade que precisa ser dita sem rodeios. O Espírito Santo ainda está falando com você. Ele não teria permitido que essas palavras cruzassem seu caminho se tudo estivesse perdido. Pelo contrário, esse vídeo, essa mensagem, essa inquietação que você está sentindo agora, tudo isso é parte do plano divino para te despertar antes que seja tarde demais. Não é coincidência, é misericórdia, é o céu batendo à porta do teu coração com urgência, mas também com esperança. O que você acabou de ouvir não são apenas sinais soltos, são gritos silenciosos do Espírito, tentando te puxar para fora de um ciclo que pode te destruir. Ele está tentando te impedir de tomar decisões que marcarão a sua alma com dores desnecessárias. Está te chamando de volta para a presença que cura, restaura e te reposiciona no propósito que foi desenhado para você antes mesmo de você nascer.
Ele sabe exatamente onde você se perdeu e também sabe o caminho exato para te reencontrar. Ignorar esses sinais seria como desligar o alarme enquanto o incêndio se alastra. Seria como fechar os olhos no meio da estrada achando que a colisão nunca vai acontecer. É perigoso, é tolo e, acima de tudo, é desnecessário, porque o Espírito está oferecendo agora um recomeço, não um julgamento. Está te oferecendo direção, não condenação. Está dizendo que ainda dá tempo, mas que esse tempo não é infinito. Ele não está forçando, mas também não vai insistir para sempre. O tempo da visitação de Deus tem limite. E quando ele passa e você não responde, o vazio que sobra é pesado demais. Se o seu coração acelerou, se as lágrimas vieram, se algo dentro de você gritou, "Sou eu", então não há mais o que esperar. Esse é o sinal mais claro que o céu poderia te dar. Agora não é a hora de racionalizar, justificar ou negociar com o chamado. Agora é a hora de dizer sim, de se render, de voltar para o lugar onde o Espírito Santo sempre te esperou. A vida com ele não começa quando tudo está resolvido. Começa quando você admite que não consegue mais sozinho. Você não está ouvindo isso por acaso. Está ouvindo porque Deus decidiu te encontrar hoje. Está ouvindo porque o Espírito está te chamando com uma voz que não força, mas que transforma. Está ouvindo porque há um novo ciclo preparado, mas ele depende de uma decisão que só você pode tomar. Não ignore o chamado. Não trate como comum aquilo que o céu preparou com tanto amor para te alcançar. Ainda há tempo, mas é agora.